Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre a mecânica respiratória, né? Aula 3. E já falamos sobre os pulmões, né? Os músculos respiratórios. Agora vamos falar sobre a mecânica respiratória. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Então, vamos lá. O que seria essa mecânica respiratória? Na verdade, para existir a nossa respiração é uma diferença de pressão. Existe uma diferença de pressão. Tá? Então, existe uma interação pulmão, caixa torácica com as propriedades elásticas. Então, o pulmão, ele distende, né, através das suas propriedades elásticas. E existem as pressões que fazem com que ocorra essa troca gasosa, ocorra o funcionamento, né, da respiração. Então, existem algumas pressões, né, que são importantes nesse trabalho, nesse sistema, nessa mecânica. Temos a pressão transmural, o próprio nome fala, mural vem de muro, né? Então, nada mais é que a pressão interna menos a pressão externa. Então, essa diferença de pressão é a pressão transmural. A outra pressão seria a pressão transrespiratória. O próprio nome fala, respiratório. Qual é a pressão da respiração? Então, é a pressão exercida na boca menos a pressão do alvéolo. Então, é dessa respiração, boca e alvéolo, né? A diferença é a transrespiratória. Nós temos a pressão transpulmonar, que é a do pulmão, né? O pulmão ele é revestido pela pleura e a diferença, essa pressão, ela é calculada com a pressão alveolar menos a pressão pleural, né? Que é a pleura que envolve o pulmão. E a pressão transtorácica, né? Que chama do tórax, que é a pressão pleural menos a pressão superior do corpo, tá? Então, existem essas pressões, essa diferença de pressão que faz com que haja essa troca gasosa. Então, por exemplo, nós temos uns valores também mais fixos, né? Fixos, né? Para ter uma ideia de referência de valores, mas que eles variam. Por exemplo, a pressão alveolar ela vai de 0 a 760 milímetros de Hg. No caso, 760 é a pressão atmosférica, certo? Durante a expiração e inspiração. Aí nós temos a pressão pleural, que varia de -5 ou -4 e -10 ou -7,36. E a pressão transpulmonar, que vai de 5 centímetros de água a mais ou menos 765 centímetros, né, de Hg. Bom, com relação a essas diferenças de pressão, nós temos também a equação do movimento, né? Existe o movimento quando você está respirando. Então, a esterese é a área compreendida entre um ramo inspiratório com um ramo expiratório da curva de pressão-volume. Nós temos volume e nós temos a pressão. Então, a gente inspira com certo volume, com uma certa pressão, e a gente expira um volume e uma pressão. E essa diferença, essa área aqui, ó, que é chamada de esterese, tá? E a complacência, né? Então, a complacência é a variação de volume sobre a variação de pressão. Então, quanto mais complacente, né, você consegue movimentar melhor esse pulmão, né? Você encher de água, se você tiver de ar, desculpa, estiver fazendo um treino, um exercício, você tem essa capacidade, né, de inspirar um volume maior que diferente de um paciente, por exemplo, com DPOC, que tem essa complacência está diminuída devido a muita fibrose, entende? Então, por exemplo, se eu tenho um pulmão com uma característica X, que gere um volume de 300 ml, eu vou colocar uma pressão de 12, tá? E se eu tenho outro pulmão comprometido, que está, metade dele está comprometida, né?
E eu vejo, eu tenho que colocar esses mesmos 300 ml, eu vou ter que fazer uma pressão maior. É como se eu estivesse comparando essa bola, que ela é mais, ó, menos flexível, ela é mais rígida, com uma bexiga, que ela é mais molezinha. Eu consigo encher, a bexiga mais facilmente do que essa aqui. Então, é como se eu estivesse enchendo, querendo colocar 300 ml nessa bolinha. Eu tenho que fazer uma pressão muito grande, porque ela é muito rígida. Já um balão, né, uma bexiga, comporta um volume um pouco maior, né, sem tantas pressões.